que um psiquiatra que sobreviveu aos horrores de Auschwitz e um antigo rei hebreu, que teve absolutamente tudo na vida, poderiam ter em comum? Parece improvável, mas ambos mergulharam fundo no mesmo abismo, assombrados pela mesma pergunta. A vida tem, afinal, algum sentido? As respostas que eles trouxeram de suas jornadas são, ao mesmo tempo, assustadoramente parecidas e radicalmente diferentes. E isso não é só um debate filosófico para intelectuais. Estamos falando da sede mais profunda da alma humana, algo que todos nós sentimos. Hoje, a Organização Mundial da Saúde nos diz que a depressão é uma das maiores causas de incapacidade no mundo. Mas isso vai além de um diagnóstico médico. É um sintoma de um mal-estar espiritual, aquilo que muitos chamam de vazio existencial. Sabe aquela sensação angustiante de que, mesmo com conforto e 1000 distrações, falta um propósito central? Falta uma razão real para levantar da cama de manhã? É o eco daquela pergunta primordial. Por que estamos aqui? No epicentro do sofrimento mais desumano do século XX, um homem foi forçado a encarar essa questão da forma mais crua possível. Viktor Frankl, um neurologista e psiquiatra austríaco, viu sua vida virar de cabeça para baixo quando os nazistas anexaram a Áustria. Em 1942, ele e sua família foram deportados para campos de concentração, incluindo os infames Auschwitz e Dachau. Lá, ele perdeu sua esposa e seus pais, e testemunhou a mais brutal degradação humana que se pode imaginar. No entanto, foi nesse inferno na Terra que as sementes da sua grande obra, a logoterapia, começaram a germinar. Frankl observou algo fascinante. Os prisioneiros que encontravam um motivo para viver, mesmo que fosse algo pequeno, como a memória de um ente querido ou a esperança de terminar um livro, demonstravam uma resiliência muito maior. Eles tinham uma chance maior de sobreviver. A sua conclusão foi poderosa. A principal força motivadora do ser humano não é o prazer, mas sim a busca por um sentido na vida. Agora, vamos voltar muitos séculos no tempo. Bem antes de Frankl, outro homem, num contexto de poder e riqueza absolutos, também se debruçou sobre esse mesmo abismo. O livro de Eclesiastes, atribuído ao rei Salomão, é talvez o tratado mais honesto e melancólico sobre o vazio existencial já escrito. Salomão teve acesso a toda a sabedoria, todo o prazer, toda a riqueza e todo o projeto grandioso que se pode imaginar. E qual foi a conclusão dele? Uma frase devastadora que ele repete sem parar. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. A palavra hebraica original, hevel, significa algo como sopro ou vapor. Algo passageiro que você não consegue segurar. Ele diz: examinei tudo o que as minhas mãos fizeram, e vi que tudo era vaidade, era correr atrás do vento. Para Salomão, a riqueza, o sucesso e o prazer por si sós são como um copo furado para uma alma com sede. Não conseguem preencher o vazio. E então temos aqui dois homens, em dois mundos completamente opostos. Um na miséria absoluta, outro na abundância total. E ambos chegam à mesma conclusão sobre a vida sem um propósito maior. Ela é vazia, é hevel, um sopro. A grande questão é, qual é a saída? O que Viktor Frankl, o cientista, propôs como antídoto para esse vazio? E será que a solução dele se parece ou se choca com a resposta final que o rei Salomão encontrou e registrou nas Escrituras? As respostas a essas perguntas podem mudar a forma como você vê sua própria vida. Se a diagnose de Frankl e Salomão é a mesma, a vida sem um propósito central é um correr atrás do vento, então a grande pergunta se torna: qual é a cura? Frankl não apenas diagnosticou o vazio existencial, ele ofereceu uma prescrição prática, forjada no ferro em brasa dos campos da morte. Sua resposta não é uma teoria abstrata, mas um mapa de sobrevivência para a alma. A pedra angular da logoterapia de Frankl é a crença de que a vontade de sentido é a força motivadora mais fundamental do ser humano, superando até mesmo o desejo por prazer ou poder. Diferente de Freud ou Adler, Frankl acreditava que não somos movidos primariamente por impulsos do id, ou por uma vontade de superioridade, mas por uma busca por significado. E aqui está a chave.
Para ele, o sentido não é inventado ou criado subjetivamente por nós. Ele é descoberto. A vida sempre tem um significado, mesmo nas situações mais desesperadoras, e nosso trabalho é detectá-lo. Ele escreveu a famosa frase: "Quem tem um porquê para viver suporta quase qualquer como." Frankl propôs 3 vias principais pelas quais podemos descobrir esse sentido na vida cotidiana. 1. Criando uma obra ou realizando uma ação. Este é o caminho mais intuitivo. Encontramos significado através do trabalho, de um projeto criativo, de um ato de bondade ou de uma contribuição para o mundo. É a sensação de que deixamos uma marca, por menor que seja. Para Frankl, no campo, isso poderia ser o sonho de reescrever o manuscrito de seu livro, que foi confiscado. 2. Vivenciando algo ou encontrando alguém. Este caminho fala do amor e da experiência de beleza. O sentido é encontrado na profundidade de um relacionamento, no amor por uma pessoa, na contemplação da arte ou na maravilha diante da natureza. Frankl sustentava-se mentalmente através das vívidas imagens de sua esposa. Um amor que transcendia a presença física. 3. Pela atitude que tomamos perante o sofrimento inevitável. Este é o caminho mais profundo e distintivo da logoterapia. Quando confrontados com um destino que não podemos mudar, uma doença terminal, uma perda irreparável, uma circunstância imutável, ainda nos resta uma liberdade última, a liberdade de escolher nossa atitude perante esse sofrimento. Dar um testemunho de coragem, dignidade e resiliência em meio à dor é em si mesmo um ato de profundo significado. Frankl viu isso nos prisioneiros que compartilhavam seu último pedaço de pão, transformando seu sofrimento em um triunfo interno do espírito. A proposta de Frankl é brilhante e profundamente humana. Ela nos tira da passividade e nos coloca como agentes ativos na busca por significado através de nossas ações, relacionamentos e postura. Mas isso nos leva a um novo patamar de questionamento. E se esses caminhos, por mais nobres que sejam, forem na verdade sintomas de uma fonte ainda maior? E se a própria capacidade de encontrar sentido em uma obra, no amor ou no sofrimento, apontar para uma realidade transcendente? É exatamente aqui que as Escrituras entram no diálogo, não para contradizer Frankl, mas para convidá-lo a dar um passo adiante, porque quando abrimos a Bíblia, descobrimos que ela não apenas valida a importância das ações, do amor e da atitude no sofrimento, mas ela revela o porquê por trás de todos os porquês. Ela nos apresenta não um mapa, mas o próprio dono do território. E a pergunta que fica é: será que a solução final de Salomão em Eclesiastes é compatível com os 3 caminhos de Frankl, ou ela os supera de uma forma que responde à sede da alma de uma vez por todas? A logoterapia de Frankl nos dá um mapa funcional e profundamente humano para navegar pela vida. Mas e se esse mapa, em vez de simplesmente mostrar caminhos, estivesse na verdade apontando para um destino final? Um destino que não é uma coisa, mas uma pessoa? É aqui que a visão bíblica expande radicalmente o horizonte, afirmando que o sentido não é apenas descoberto no mundo, mas revelado por Deus. Lembra do rei Salomão e seu lamento de que tudo é vaidade? Ele não para no desespero. Após examinar toda a futilidade da vida debaixo do sol, uma frase-chave que se refere à vida vivida apenas no plano horizontal, material, ele chega a uma conclusão surpreendente. O livro de Eclesiastes, que começou em tom tão cético, termina com um veredito claro. De tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Eclesiastes 12:13. Salomão descobre que o vazio existencial é, na verdade, um vazio teologal. É um espaço com formato de Deus que não pode ser preenchido por nada e ninguém mais. Agora vamos colocar a Bíblia em conversa direta com os 3 caminhos de Frankl. A visão cristã não os invalida, os resignifica, dando-lhes um fundamento e um objetivo eterno. 1. Criar uma obra. A Bíblia exorta: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Colossenses 3:23. O trabalho e a criatividade
deixam de ser apenas uma contribuição para a sociedade, mas tornam-se um ato de adoração, uma forma de servir e refletir a imagem do Criador. 2. Vivenciar o amor e a beleza. O Novo Testamento eleva o amor à categoria de mandamento supremo, mas o amor humano é apresentado como um reflexo do amor divino. Amamos porque ele nos amou primeiro. 1 João 4,19. A beleza da criação, por sua vez, é um convite a enxergar o artista por trás da obra, pois os seus atributos invisíveis são entendidos e vistos por meio das coisas que foram criadas. Romanos 1:20. 3. A atitude perante o sofrimento. Esta é talvez a convergência mais poderosa. A Bíblia não só valida a ideia de Frankl, como a leva ao extremo. Ela ensina que o sofrimento, quando abraçado com fé, tem um poder transformador. Sabemos que o sofrimento produz perseverança, a perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Romanos 5:3-4. A dor não é apenas suportada com dignidade, mas pode ser redentora quando unida ao sofrimento de Cristo. A grande diferença, portanto, não está nos caminhos em si, mas na fonte e no destino deles. Frankl fala de descobrir um sentido abstrato no mundo. A Bíblia fala de encontrar-se com o sentido encarnado, Jesus Cristo, que declarou: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida." João 14:6. A pergunta deixa de ser: qual é o sentido da minha vida? E se torna: quem é o sentido da minha vida? Mas isso nos leva a um território de tensão máxima. Se a Bíblia aponta para uma resposta definitiva em Deus, como explicar os momentos de silêncio divino, os períodos de vazio espiritual que até os maiores santos relatam? Será que a fé simplesmente apaga a luta pelo sentido, ou ela a transforma em algo diferente? Se a resposta final é Deus, então a jornada contra o vazio deveria acabar aqui, certo? A fé deveria ser um antídoto instantâneo e permanente para qualquer crise existencial. Mas a experiência de milhões de crentes ao longo da história e a própria Bíblia conta uma história diferente. A verdade é que o encontro com o sentido divino não elimina a luta humana. Pelo contrário, muitas vezes ele a intensifica de maneiras profundas e misteriosas. Existe na tradição cristã um conceito fascinante conhecido como a noite escura da alma, descrito por místicos como São João da Cruz. É um período de profunda secura espiritual. As consolações e os sentimentos bons sobre Deus desaparecem. A oração parece ecoar num vácuo, e aquela sensação de presença divina é substituída por um silêncio que pode ser assustador. Mas atenção, este não é o vazio de quem nunca acreditou e busca um sentido que nunca encontrou. É o vazio de quem já provou o sentido, e agora sente a sua ausência de forma dolorosa e aguda. Pense nisso. Até mesmo Jesus, no momento mais crucial de sua jornada, experimentou um eco disso na cruz quando clamou: Deus meu, por que me desamparaste?" Esse grito vindo do próprio Filho de Deus nos revela algo poderoso. A fé não é um escudo mágico contra o sofrimento existencial. Em vez disso, ela é uma lente através da qual esse sofrimento é vivido e, paradoxalmente, transformado. É exatamente aqui que a logoterapia de Viktor Frankl e a teologia cristã se encontram em um terreno comum incrível. O terceiro caminho de Frankl, a atitude que tomamos diante do sofrimento inevitável, se torna extremamente relevante para o crente que atravessa a noite escura. Quando não há mais sentimentos, visões ou consolações, o que sobra? Sobra a vontade, a decisão de continuar crendo, de continuar amando, de continuar obedecendo, mesmo na mais completa escuridão. Nesse momento, a fé deixa de ser uma emoção e se torna um ato heróico da vontade, apesar de tudo. Esse sim que você diz a Deus no meio do deserto é talvez o ato de maior significado possível, porque ele é puro, sem interesse em recompensas emocionais. É a aplicação prática do princípio: o justo viverá pela fé, e não por sentimentos. Apesar da semelhança na experiência da dor, existe uma diferença fundamental entre o vazio de quem não crê
e o do crente. Para a visão puramente frankliana, a coragem no sofrimento é um fim em si mesma, um testemunho da dignidade humana. É nobre, mas termina aí. Para a visão bíblica, essa mesma coragem é uma semente de esperança. O sofrimento não é o capítulo final. A cruz é sempre seguida pela ressurreição. Como diz o Salmo, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O vazio espiritual, por mais profundo que seja, é vivido na expectativa de que o silêncio de Deus não é abandono, mas talvez um chamado para uma comunhão ainda mais profunda, mais madura. Então, o que descobrimos com tudo isso? Descobrimos que a fé não é uma solução mágica que apaga a complexidade da vida. Pelo contrário, ela nos lança numa aventura ainda mais intensa, onde o sentido pode ser tanto uma certeza teológica quanto uma luta existencial diária. Tanto Frankl quanto a Bíblia nos convidam a encarar o sofrimento de frente, mas apenas um deles oferece a promessa de que nenhum sofrimento, nenhum vazio e nenhuma noite escura são o fim da história. Depois de explorar todo esse território, a pergunta que fica é: e agora? Como levar tudo isso para a vida real? Como transformar essa discussão filosófica e teológica em combustível para o nosso dia a dia? É isso que vamos explorar a seguir. Nós mapeamos o vazio existencial, desde a melancolia de Salomão no Eclesiastes até o inferno de Auschwitz, onde Viktor Frankl forjou suas ideias. Exploramos os 3 caminhos de Frankl para o sentido: a criação, o amor e a atitude diante do sofrimento. Vimos como esses caminhos ecoam de forma ressignificada no coração da mensagem bíblica. E até nos aventuramos pelo deserto espiritual, aquele lugar paradoxal onde a fé e o vazio parecem caminhar lado a lado. Depois de toda essa jornada, a pergunta que realmente importa, a mais prática de todas, é: e agora? O que você faz com tudo isso? A nossa investigação revelou que Viktor Frankl e as Escrituras não são forças opostas, mas parceiros em um diálogo profundo e necessário sobre a condição humana. Pense na logoterapia de Frankl como um mapa topográfico brilhante da nossa mente e da nossa alma. Ela identifica com uma precisão quase cirúrgica o terreno do vazio e traça rotas muito concretas para sair dele. É uma ferramenta poderosa, validada pela experiência mais extrema que se pode imaginar. Por outro lado, a visão bíblica olha para esse mesmo mapa, para essas mesmas rotas, e adiciona uma dimensão de profundidade. É como se ela apontasse para o centro de tudo e dissesse: está vendo aquela montanha majestosa no coração do mapa? Aquele é o Monte Sião. O destino final, o propósito de todos os seus caminhos, converge para o topo dela, onde o próprio Deus estabeleceu seu trono. A Bíblia não nos dá apenas o mapa, ela nos oferece o destino e a bússola, a possibilidade de um relacionamento com o próprio autor do sentido. Isso significa que você precisa jogar fora um para abraçar o outro? De forma alguma. Pelo contrário, eles se complementam de uma maneira extraordinária. Se você está neste momento lutando contra o vazio, se sente um eco oco no peito, os 3 caminhos de Frankl são um ponto de partida fantástico e prático. Comece a se fazer perguntas terapêuticas e saudáveis. O que eu posso criar, construir ou realizar que tenha significado para mim e para os outros? A quem eu posso amar de forma mais profunda, mais entregue e genuína? Diante das dificuldades que eu simplesmente não posso mudar, qual atitude de coragem e dignidade eu posso adotar? Essas são perguntas que podem começar a preencher esse espaço vazio com propósito. Mas o convite que eu te faço hoje é para não parar aí. Permita-se dar um passo além. Permita-se fazer a pergunta mais radical. A pergunta para a qual tanto Frankl, com sua psicologia, quanto Salomão, com sua sabedoria, nos conduzem cada um à sua maneira. E se o sentido não for uma coisa a ser encontrada, mas uma pessoa a ser conhecida? A busca pelo sentido é, sem dúvida, a maior aventura da vida humana. E toda grande aventura fica muito melhor quando é compartilhada. Este vídeo é apenas o começo da nossa conversa, não o fim.
E é por isso que eu quero muito ouvir você. Comente aqui embaixo. Qual dos 3 caminhos de Frankl, o da ação, o do amor ou o da atitude no sofrimento, mais ressoa com você neste momento da sua vida? E como isso se conecta, ou talvez até entra em conflito, com a sua própria jornada em busca de um significado maior? Se este conteúdo te fez pensar, se acendeu uma luzinha aí dentro, peço que se inscreva no canal e ative as notificações. O nosso objetivo aqui no Filosofia para Além da Existência é exatamente este: continuar cavando fundo nesses temas que dão sabor e propósito à nossa jornada. E se você lembrou de alguém que também está nessa busca, compartilhe este vídeo. Uma boa conversa pode ser o catalisador para uma descoberta incrível. Agradeço imensamente pelo seu tempo, pela sua atenção e por ter embarcado nesta investigação profunda conosco. Lembre-se sempre da frase que norteou Frankl: quem tem um porquê para viver, consegue suportar quase qualquer como. E talvez, apenas talvez, o porquê definitivo tenha um nome.